Relembrando brevemente, irmãos, que neste capítulo 4 do livro de Atos, nós temos narrado o primeiro ato concreto de perseguição contra a igreja cristã. Ele é um capítulo marcante nesse sentido. É o primeiro momento onde nós vemos a igreja de Cristo, os primeiros seguidores de Jesus, depois da sua morte e ressurreição e ascensão, estão sendo agora perseguidos de maneira direta e clara diante de um ato, que foi a prisão dos apóstolos Pedro e João. Pedro e João foram presos logo depois deles terem curado milagrosamente um homem que, segundo a descrição nos diz, era um coxo de nascença, alguém que era incapaz de andar com as suas próprias pernas e que, portanto, ficava na entrada do templo pedindo esmolas para obter o seu sustento, pois ele era incapaz de conseguir trabalho e se sustentar com o seu próprio trabalho. E aí então o texto nos conta, lá no capítulo 3 ainda, que este homem foi curado de maneira sobrenatural e teve a sua saúde completamente restaurada. Em um instante, um piscar de olhos, ele sai de alguém que não conseguia andar para alguém que estava saltando e glorificando a Deus. Esse milagre, obviamente que o milagre dessa natureza chamou a atenção daquela multidão de pessoas que estava no templo naquele dia. E isso abriu as portas para que o apóstolo Pedro pregasse, anunciasse o evangelho, as boas novas de salvação, de restauração que há em Cristo Jesus. Os apóstolos Pedro e João ensinaram para as pessoas ali que viram o milagre sobre a ressurreição de Jesus, que Jesus, que havia sido crucificado, estava agora vivo, e eles eram testemunhas disso. E que este Jesus que ressuscitou é quem operou aquele milagre. E isso causou, obviamente, uma reação daquela que era a liderança responsável no cuidado do templo naquele momento. O texto diz que eles ficaram perturbados com tudo aquilo que estava acontecendo, perturbados com o milagre, perturbados com o ensino dos apóstolos, e especialmente perturbados por saber que Jesus de Nazaré, aquele homem que eles perseguiram e acharam que teriam resolvido o problema com a crucificação, Jesus havia voltado com força total por meio do ensino dos seguidores de Cristo. Pedro e João, então, são presos por conta do que falaram, do que fizeram, neste mesmo dia do milagre no templo. O texto nos diz que eles passaram a noite na prisão e agora estão diante desta liderança em um interrogatório. Os líderes da nação judaica estão ali interrogando Pedro e João sobre o ocorrido. Então Pedro, aqui no texto que nós veremos, ele está respondendo à pergunta que esses líderes fizeram no verso 7. Você pode observar aí no versículo 7 de Atos 4, que colocaram os apóstolos diante deles, diante dessa liderança do Sinédrio, que eram os responsáveis por guiar a nação judaica, e perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então, o que nós vamos ler agora no texto é a resposta de Pedro a esse interrogatório, a essa pergunta. Nós vamos fazer a leitura dos versos 8 a 12, lembrando que os primeiros versículos de 8 a 10 já foram expostos, eu não vou tratar eles em detalhes, só apenas recordar algumas coisas. O nosso foco hoje são os versos 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, na primeira parte da resposta, que nós já vimos na semana passada, ficou muito claro o evidente contraste entre as obras dos apóstolos com as obras destes líderes. Nós vimos ali claramente que, de um lado, nós temos dois homens que realizaram um ato de bondade,
que exerceram de misericórdia para um homem enfermo, que são ali o instrumento de Deus para o milagre, enquanto do outro lado nós temos uma liderança que se coloca como religiosos, como aqueles que são os detentores e protetores da palavra do Senhor, do templo, de tudo aquilo que é de Deus, só que acompanhando estes líderes, nós temos o que? Prisão, ameaça, perturbação. É isso que vem da parte deles. Então, os frutos nos ajudam a identificar quais deles estão sendo de fato usados por Deus, porque ambos estão afirmando serem voz de Deus no mundo, tanto os apóstolos quanto a liderança. Mas aí nós temos que olhar para os frutos. Quais os frutos demonstrados parecem vir de fato de Deus? Nos versículos 8 a 10, Pedro ele demonstrou a incoerência desses líderes, a completa insanidade que motivou a prisão deles. Pedro diz, olha, nós fomos presos por um ato de bondade. Vocês nos prenderam porque nós curamos um homem enfermo. Isso é loucura. Como é que você vai prender alguém por ter feito algo bom a alguém? Além de afirmar claramente que este ato, esse milagre, não partiu deles mesmos. Pedro deixa bem claro isso. Olha, não foi com o nosso poder que nós fizemos isso. Mas esse milagre só aconteceu por conta do poder e da autoridade de Jesus. Sabe o Nazareno, o desprezado? Pois bem, vocês mataram este homem, mas Deus ressuscitou ele dentre os mortos. E aí na parte final da resposta, que nós veremos agora nesta manhã, nos versos 11 a 12, o apóstolo Pedro compara Jesus com uma pedra. Segundo o apóstolo, Jesus é uma pedra rejeitada, exaltada e salvadora. E aí o meu objetivo aqui nesta manhã é entender essa comparação. Por que Pedro usa essa analogia de Jesus com uma pedra? Quais são as implicações disso para eles naquele momento e para nós hoje? De que forma nós podemos usar esse texto e aplicá-lo às nossas vidas? Que tipo de pedra Jesus será para nós ou é para nós hoje? Esse é o objetivo que eu tenho aqui nessa manhã. Então, segundo o apóstolo Pedro, de acordo com o que nós temos registrado aqui neste livro, no livro de Atos dos Apóstolos, Jesus ele é a pedra. E em primeiro lugar, ele é a pedra rejeitada pelos construtores. É o que diz a primeira parte do verso 11. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram. E aqui, antes de mais nada, eu gostaria de destacar que Pedro ele segue com a mesma estrutura dos seus demais sermões que nós já vimos aqui em Atos. Lembram que nós tratamos da estrutura do sermão de Pedro lá no primeiro sermão de Atos 2, versos 14 a 36. Nós focamos ali em tentar entender qual é a estrutura do sermão do apóstolo, porque naquele momento o texto diz que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Então nós precisamos aprender como é a pregação de um homem cheio do Espírito Santo. Ver qual é a estrutura básica desse sermão. E aí nós estudamos naquele dia que a estrutura do sermão do apóstolo é, em primeiro lugar, uma pregação expositiva. Nós vemos que Pedro, ele expõe a Bíblia. Ele vai atrás dos textos do Antigo Testamento, lê aqueles textos, cita os textos e explica e aplica aquilo que foi revelado por Deus. Nós vimos também que a pregação de Pedro ela é cristocêntrica, ou seja, Jesus é o centro do sermão. Não é ele, Pedro, não são os apóstolos, não são pessoas. Jesus é o centro de toda a sua pregação. O foco do apóstolo é levar as pessoas até a fé em Jesus. E ele expõe Jesus, ele fala de Jesus e ele convida as pessoas a crerem em Jesus. E por fim nós vimos também que é uma pregação inteligível, ou seja, tem uma mensagem que é lógica, que é capaz de ser entendida. Ele não apresenta a fé como um salto no escuro. Simplesmente creiam. Não, ele explica o porquê você deve crer. Existe uma mensagem que é capaz de ser entendida e abraçada. Eu entendi o que ele está dizendo. Realmente, faz sentido. É lógico isso que ele está falando. E aí então a pessoa pode depositar a fé em algo que ela compreendeu. Assim é o Evangelho. O Evangelho não é uma mensagem que é jogada e diz para a pessoa apenas creia, não tente entender.
Não, você precisa compreender a má notícia e a boa notícia. Para aí, então, abraçar essa fé que existe em Jesus e somente nele. E é isso que nós encontramos aqui mais uma vez, essa mesma estrutura. Neste novo sermão do apóstolo, que desta vez é uma pregação exposta durante um interrogatório, toda oportunidade Pedro vê como uma oportunidade para pregar, até mesmo sendo interrogado, ele prega o evangelho. Eles estão ali explicando acerca deste ato de bondade e pregando de maneira expositiva, cristocêntrica e inteligível. E aí no verso 11, Pedro, o que ele faz? Cita as Escrituras. Ele expõe aqui um texto bíblico. Ele cita um salmo muito conhecido do povo judeu. Um salmo que era cantado por eles nas suas viagens a Jerusalém. Enquanto o povo peregrinava até Jerusalém, saíam de suas cidades para ir até as festas do calendário judaico, eles iam cantando salmos. E um salmo extremamente popular e muito cantado nesses momentos era o Salmo 118, verso 22, que diz: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular. E quando Pedro cita esse salmo, obviamente que ele tem um propósito. Qual o propósito de Pedro aqui em citar isso? É relembrar os líderes de algo que Jesus havia dito a eles. Relembrar as palavras de Jesus quando ele falou pessoalmente com esses líderes na última semana do seu ministério. Isso está registrado em Mateus 21, versos 42 a 46. Depois de Jesus contar uma parábola onde o ponto alto dela é a rejeição ao filho do dono de uma vinha. Esse filho do dono de uma vinha foi morto pelos lavradores na parábola. E aí Jesus prossegue dizendo, ele pergunta às lideranças: vocês nunca leram as Escrituras? E aí ele cita esse salmo, ele diz: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Todo o que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Aí o texto diz que os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que Jesus falava a respeito deles. E embora quisessem prendê-lo, tinham medo das multidões porque essas o consideravam como profeta. Ou seja, eles entenderam que Jesus ali estava se referindo a eles como os construtores. E agora, em Atos, Pedro repete que as palavras de Cristo voltem à mente deles. Os membros do Sinédrio são os construtores do templo. Eles são os construtores da casa de Deus. A ideia, irmãos, é que estes construtores, eles estão ali selecionando as pedras para a sua construção. Eles têm uma obra para fazer. E eles estão ali selecionando as pedras ideais para serem colocadas na obra. Naquele tempo, a construção era basicamente empilhando pedras, encontrando as pedras que se encaixavam perfeitamente na construção para levantar o edifício. E aí, então, a comparação aqui, a ideia é que eles rejeitaram uma das pedras. Eles estavam ali selecionando e rejeitaram. E essa pedra é Jesus. E esses construtores consideraram Jesus, a pedra, como imprópria, como inadequada para a obra que eles estão realizando. Eles olharam para Jesus e pensaram: não, ele não serve para aquilo que nós estamos fazendo. Ele é inadequado para nós. E esse aqui, irmãos, é o ponto a ser destacado aqui. Essa rejeição a Jesus por parte desses líderes não ocorre por falta de evidências que apontem que Jesus é o Messias. Ela não ocorre porque Jesus não tinha os requisitos proféticos ou as características corretas para que ele seja o Messias que Deus prometeu. Não. O texto diz aqui que Jesus foi rejeitado
Ele foi posto de lado, ele foi perseguido, foi morto, porque essas pessoas consideraram Jesus inadequado. Jesus não satisfazia as expectativas deles. Jesus não se enquadrava dentro daquilo que eles desejavam para o rei de Israel. E é exatamente isso, irmãos, que ocorre com cada pessoa que rejeita Jesus como seu próprio rei, como seu salvador. É o mesmo tipo de procedimento. As pessoas rejeitam Jesus não porque a Bíblia não é fonte suficiente, não porque na Bíblia não tenha evidências que comprovem que Jesus realmente é quem ele diz ser. As pessoas não rejeitam Jesus porque não existem provas arqueológicas de que esse homem realmente existiu. Não é por isso que Jesus é rejeitado. As pessoas rejeitam Jesus porque consideram ele inadequado para suas próprias vidas. Jesus não serve para mim. Ele não é uma pedra para que eu coloque na construção daquilo que eu estou fazendo. Ele é inadequado. Jesus não tem nada a oferecer que eu queira. Ou, aquilo que ele oferece eu nem preciso. Então, as pessoas colocam Jesus de lado, rejeitam a pedra, não porque faltam provas de que Jesus é quem diz ser, de que as histórias bíblicas são reais. As pessoas que rejeitam Jesus nem conhecem o que diz a Bíblia. Elas nem querem saber profundamente, elas nem vão atrás das evidências. Elas rejeitam a Jesus porque consideram ele inadequado para suas vidas. As pessoas acham que não precisam de um Salvador. Salvo de quê? Eu nem preciso ser salvo. As pessoas se consideram basicamente boas. As pessoas não se veem como pecadoras que estão desesperadas para serem salvas. Elas não percebem que na situação que se encontram, elas não têm como se aproximar de Deus, como elas acham que são próximas. Não, mas eu creio em Deus. Eu falo com Deus do meu jeito. Só que Jesus disse algo muito claro em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em outros casos, alguns até afirmam crer em Jesus. Você vai encontrar pessoas que se dizem cristãs. Só que Jesus nunca chega a assumir a condição de Senhor. Ele jamais se assenta no trono do coração dessas pessoas. E aí esses cristãos conhecem pouco ou quase nada do que o próprio Jesus diz, se interessam pouco ou quase nada aquilo que ele ensina e, consequentemente, se tornam incapazes de viver de acordo com um genuíno cristão, que é discípulo de Jesus. Tem um texto no Evangelho de João que ele conta sobre algumas autoridades que se enquadram nessas características. Eram pessoas que acreditaram na palavra de Jesus, mas que jamais conseguiram fazer Jesus o Senhor de suas vidas. Lá em João 12, versos 42 e 43, é dito que, no entanto, muito dentre as próprias autoridades creram em Jesus. Ele diz, olha, muitos dessas pessoas que eram autoridades acreditaram no que Jesus falou. E aí o texto diz, por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Ou seja, o medo da rejeição social, o medo de serem perseguidos por aquele grupo que ele fazia parte, acabou desanimando algumas pessoas de declarar que Jesus Cristo é Senhor de suas vidas. Eles acreditaram, mas não confessavam Cristo publicamente. Por quê? Porque eles estavam mais preocupados com a posição social
deles, mais preocupado com a imagem que eles carregavam, que eles desejavam passar para os outros, do que fazer a vontade de Deus. Amaram mais aquilo que os homens diziam deles do que aquilo que Deus dizia deles. Tem outros grupos, irmãos, onde as coisas do mundo acabam sendo mais importantes e atraentes do que as coisas eternas. A Bíblia também nos conta a história de um homem que pensava assim. Lá em Mateus 19, versos 16 a 23, é a história de um homem que não estava disposto a perder os seus bens, as suas posses aqui na terra, para ganhar um relacionamento eterno com Jesus e adquirir tesouros no céu. E aí no versículo 21 de Mateus 19, Jesus chama esse homem para segui-lo. Ele diz: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Todos nós hoje temos que vender tudo que temos, dar para os pobres e virar monge. Não. Jesus conhecia o coração dele. Jesus sabia qual era o Deus da vida dele. E Jesus convida ele a abandonar o seu Deus. A sua esperança está no seu dinheiro. Mostre que você de fato crê em Deus, venda tudo e venha me seguir. Venha ter tesouros espirituais, tesouros eternos. E que oportunidade teve esse homem? Que oportunidade. Fico pensando, o próprio Deus, Criador do universo, diante dele, chamando ele, vem comigo, ande comigo. E ainda prometendo tesouros que jamais perderiam valor. Olha, você vai acumular tesouros no céu. Eu imagino o remorso na eternidade desse homem. E qual foi a resposta dele? O verso 22 disse: mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Ele ficou triste de não poder seguir o mestre que estava diante dele, mas ele não conseguiu se desfazer do seu Deus. Ele não conseguiu quebrar o seu ídolo e seguir o verdadeiro e único Deus. O ponto, irmãos, de trazer todos esses exemplos é que qualquer que seja o motivo pelo qual as pessoas rejeitam Jesus, porque eles podem ser vários, eles estão sempre relacionados àquilo que a pessoa pessoalmente entende de Jesus. Eu quero deixar muito claro isso aqui, irmãos, não é por falta de evidência. Não é porque a Bíblia não é suficiente para explicar e mostrar claramente quem Jesus é. Não é porque ela não tem credibilidade para nos dizer a verdade. Não tem nada a ver com isso. O motivo da rejeição é porque cada um pessoalmente considera Jesus inadequado para si. Ele não tem o que eu preciso, ele não é quem eu gostaria que fosse, e coisas desse tipo. A pessoa exclui Jesus, retira toda a autoridade dele sobre a sua vida, ela não pretende prestar contas de qualquer coisa a ninguém, e aí então ela rejeita. O problema disso, irmãos, conforme nós vamos ver na sequência, é que essa rejeição, ela tem consequências eternas que são terríveis. Mas antes disso, de acordo com o que Pedro está nos falando aqui, dessa comparação de Jesus como uma pedra, ele mostra que, em primeiro lugar, ele é a pedra rejeitada pelos construtores. Em segundo lugar, Jesus é a pedra exaltada por Deus. Agora no verso 11 inteiro, ele diz ali: este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. Então, conforme o apóstolo, Jesus ele é a pedra que a liderança e o povo israelita rejeitou. Pedro disse no verso 10 desse mesmo sermão: vocês crucificaram Jesus. Vocês rejeitaram, perseguiram e mataram Jesus. Mas a história não acabou aqui. Jesus foi ressuscitado por Deus. A ressurreição mostra que a pedra que foi rejeitada por eles foi escolhida.
pelo arquiteto-chefe. Olha, os construtores rejeitaram a pedra, mas o grande responsável pela obra não rejeitou. Pelo contrário, enquanto vocês rejeitaram como uma pedra sem utilidade, como uma pedra inadequada, Deus considerou Jesus como a pedra ideal, a pedra perfeita. E ele colocou ele como a pedra angular, aquela que é a fundação, aquela que sustenta todo o edifício. Pedro deixa claro aqui aos seus ouvintes de que Deus colocou Jesus como a base, como o sustentáculo de toda a sua obra. Pedro ele vai repetir na sua primeira carta, na primeira epístola de Pedro, este mesmo ensino. Lá em 1 Pedro 2,4, Pedro diz assim: chegando-se a ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Jesus foi rejeitado pelos homens, sim, o apóstolo diz. Isso é comum, mas com Deus não. Jesus foi exaltado por Deus. E quando nós falamos em Jesus ser exaltado, exaltado de que forma? O que isso significa? Paulo ele trata sobre isso em Filipenses, capítulo 2, versos 9 a 11, quando ele diz: por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo joelho e toda língua. Deus não deixou Jesus na sepultura. Deus ressuscitou Jesus. Levantou ele do túmulo, levou ele ao céu, ao lugar da onde ele se esvaziou, se tornou carne, veio como ser humano. Agora Jesus, aquele que nunca deixou de ser Deus, mas que agora também é homem, o Deus encarnado que venceu a morte, ele foi exaltado por Deus Pai. Ele recebeu, de acordo com aquilo que a Bíblia nos diz, a autoridade máxima, a autoridade suprema sobre tudo e todos. Os homens rejeitaram Jesus. Os homens traíram Jesus, os homens espancaram Jesus, cuspiram em Jesus, colocaram uma coroa de espinhos nele. Os homens crucificaram, mas Deus exaltou. Rejeitado por muitos, mas exaltado por aquele que realmente importa. É disso que se trata. Na ressurreição, Cristo foi exaltado ao ponto de Senhor sobre tudo e todos. E olha só o que diz Efésios capítulo 1, versos 9 a 10. Ele diz: agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo. Isto é, o cumprimento do seu bom propósito. Que bom propósito é esse? E aí Paulo diz: e o plano é este. Esse é o mistério que está sendo revelado do plano de Deus. E ele diz qual é o plano. Que no devido tempo, ele reunirá, sob a autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Esse é o plano de Deus. E o que chama aqui a atenção nesse texto, também no texto de Filipenses 2, é que ambos os textos afirmam que todos confessarão a Cristo. Todos afirmarão que Cristo é Senhor. E que todos estarão sob a autoridade de Cristo no devido tempo. Que loucura isso! A primeira pergunta que me vem à mente é: como que Cristo é Senhor de todos? Como que todos estão sob a autoridade de Cristo, sendo que tão poucos creem? Tão poucos declaram realmente que Cristo é Senhor de suas vidas, que Cristo é Salvador. Parece que, visivelmente, nós não conseguimos ter essa experiência de Cristo Senhor universal, Senhor de tudo e de todos. Parece até meio improvável
dizer que Cristo esteja reinando sobre todo mundo. Essa é uma constatação da nossa própria experiência, olhando para o mundo e vendo as pessoas. E aí, como explicar isso, né? A verdade, irmãos, é que uma simples declaração pessoal de que Cristo não existe, de que Cristo não é quem ele diz ser, isso não muda a realidade. Alguém afirmar que Cristo não é Senhor, não muda o fato de que ele é Senhor sobre tudo e todos. É a mesma coisa que eu dizer aqui que o presidente do Brasil, ele não é o meu presidente. Olha, o presidente que está hoje aí, ele não me representa. Eu não considero ele como meu presidente. Eu posso falar isso, mas isso não muda a realidade de que ele é o presidente do Brasil. Não importa o que eu pense dele, ele vai continuar no seu posto de autoridade. A diferença, irmãos, é que nós ainda vivemos tempos onde as pessoas podem viver como se o senhorio de Cristo não fosse real. As pessoas hoje podem viver como se Cristo não tivesse autoridade sobre a sua vida. Pode. As pessoas podem, você mesmo hoje aqui pode rejeitar tudo aquilo que eu estou falando. Você pode dizer tudo isso aqui é mentira, não é verdade, eu não creio. Você pode. Só que a Bíblia diz que um dia você não terá mais essa opção. Chegará um dia onde ninguém vai poder dizer que Cristo não é Senhor. Hoje, a senhora Rosa Weber, ela pode deixar registrado um voto a favor do aborto. Ela pode, como ministra do STF, deixar lá, como seu último ato do seu mandato, com uma mentalidade de que ela não precisa prestar contas disso a ninguém. Ela é a autoridade suprema. Ela não precisa prestar contas de que ela é a favor do aborto. Ela pode viver com esse pensamento, ignorar a Bíblia, ignorar o que Deus diz sobre isso. Só que o que ela não sabe, ou o que ela não acredita, é que essa postura de ignorância em relação a Deus vai mudar um dia. Vai mudar. Um dia ela estará diante do juiz supremo de tudo e de todos. E ela prestará contas deste voto diante do Senhor. Existem dois caminhos aqui. Ou nós cremos na Bíblia, um livro que diz que Jesus é Senhor desde agora. E aí, neste caso, nós podemos viver celebrando a verdade de que Cristo governa, que Cristo sustenta, de que Cristo é soberano. Podemos ficar apenas aguardando ansiosamente o dia em que nós estaremos todos juntos, com os demais cristãos de todos os tempos, adorando o nosso Salvador na sua presença. Ou então, nós podemos fazer parte daqueles que o negam hoje. Aqueles que negaram a Jesus ao longo da história, ao longo dos tempos, que disseram, Cristo não é Senhor. E aí então pagaram para ver. Não, vou até o fim com essa rejeição. Vou ver no que vai dar. Um dia saberei quem está certo. A Bíblia diz que esse dia vai chegar. Será um dia de celebração para crentes. Por outro lado, será um dia de terror e tormento para aqueles que rejeitaram. Na segunda vinda de Cristo, segundo o que a Bíblia ensina, os céus, a terra e até o inferno se dobrarão diante de Cristo. Os cristãos, eles se curvarão diante do seu Senhor, amado, bondoso e salvador, enquanto os ímpios se curvarão, mas como quem está aterrorizado diante do Todo-Poderoso, do temível. Se prostrarão diante do justo juiz que está prestes a executar sua sentença. E aí nesse dia, irmãos, aqueles que zombaram de Cristo vão ter que confessar que Ele é Senhor. Aqueles que o negaram, aqueles que não quiseram crer,
vão ter que admitir e confessar que Ele é Senhor. E essa confissão será pública e universal. Todo o universo se curvará diante daquele que foi rejeitado pelos homens, mas exaltado por Deus. No fim das contas, irmãos, pouco importa o que as pessoas creem de Jesus. Pouco importa se alguns construtores rejeitam a pedra. O fato é que Jesus ele é rejeitado por multidões, mas exaltado por Deus. Pouco importa o que pessoas falhas, finitas, como nós, pensamos dele. Somos poeira cósmica diante do Deus Todo-Poderoso. A nossa rejeição não muda a realidade de que Ele é Senhor. E aqui, irmãos, me permitam fazer um alerta. Eu quero ter essa oportunidade para chacoalhá-los com a verdade. E eu quero que você preste atenção para que um dia você se recorde disso. Porque um dia nós todos, de acordo com o que diz a Bíblia, não é a minha opinião, irmãos. Estou expondo o que a Bíblia ensina. Um dia todos nós vamos estar nessa cena final. Todos nós vamos estar nesse dia. E eu espero, irmãos, que todos nós estejamos do mesmo lado. Do lado daqueles que estarão ajoelhados diante do seu amado Senhor. E não do lado daqueles que estarão curvados de terror. E se você ainda duvida da veracidade bíblica, eu convido você em casa. Você pega este livro, leia o capítulo 53, que nós cantamos um pouco, uma versão deste capítulo. Capítulo 53 de Isaías. Leia esse capítulo. E leia com a mentalidade de que ele foi escrito 700 anos antes de Jesus nascer. 700 anos antes de Jesus vir ao mundo, o profeta Isaías escreveu o capítulo 53. E ele descreveu com detalhes a rejeição de Cristo. Ele escreveu claramente acerca da humilhação, mas também da exaltação. E muitos que leram, muitos que tinham o Antigo Testamento no primeiro século, no momento em que acontece Atos aqui, eles leram, eles sabiam de Isaías 53 e eles não acreditaram nas palavras desse livro. Eles não acreditaram que o Messias seria crucificado, como o texto diz. E eles rejeitaram Jesus. E eu espero, irmãos, que você não duvide do que ainda falta se cumprir desse livro. Porque todas as profecias que se cumprem na história se cumprem literalmente conforme foi descrito. Não duvide sobre esse dia futuro. Pense com muita atenção sobre esse assunto, irmãos. Eu espero, realmente, irmãos, eu espero. Eu oro a Deus que todos nós estejamos lá do mesmo lado. Agora, se você estiver do outro lado, o seu remorso será ainda pior. Por quê? Porque você vai se lembrar do que você ouviu nesse dia. Você vai se lembrar do que você está ouvindo hoje aqui. De que você foi alertado. Que haveria um dia de prestação de contas. E esse dia chegaria. Mas você pagou para ver. E eu sei, irmãos, que isso pode soar duro. Não é agradável para mim estar falando isso. Para mim, é muito mais fácil pregar sobre graça, sucesso, felicidade, prosperidade, coisas do tipo. Mas eu tenho que fazer algo que o reformador John Huss, ele dizia: eu prefiro ofendê-los com a verdade do que matá-los com a mentira. Eu prefiro que você saia daqui ofendido hoje, mas pensando sobre o assunto, do que eu falar um monte de coisa que a Bíblia não diz e você sair daqui alegrinho, achando que você é crente, de que você está salvo. Eu prefiro ofendê-los com a verdade. Eu prefiro que você saia daqui brabo comigo, mas que você considere o que eu falei e pense seriamente sobre isso. Porque o tempo do arrependimento é agora. É tempo de confessar nossos pecados,
de confessar a dureza do nosso coração, de clamar a Deus por salvação. Senhor, me salva, Pai. Eu não quero passar por isso. Eu não quero estar do lado errado, Senhor. Eu hoje não consigo crer. Gere essa fé no meu coração, Pai. Gere essa fé. Se o Senhor de fato existe, gere isso em mim. Eu quero amar o Senhor, eu quero seguir ao Senhor, eu quero estar do lado certo nesse dia. Eu não creio, mas eu tenho medo. Que o medo lhe motive a orar a Deus por salvação. Que seja esse o motivo, irmãos. Mas clame a Deus enquanto ainda é tempo. Enquanto ainda é tempo. É importante, irmãos, nós tratarmos a má notícia com muita seriedade. Porque a boa notícia será pregada agora. E ela vai resplandecer aos nossos olhos se nós tivermos compreendido que a má notícia é realmente terrível. Nós vimos até aqui que Jesus é a pedra. Em primeiro lugar, rejeitada pelos homens. Em segundo lugar, exaltada por Deus. E por fim, em terceiro lugar, Jesus é a pedra salvadora dos homens. Verso 12. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Essa primeira parte do verso 12 é um dos textos mais amados pelos cristãos. A afirmação de que não existe salvação em nenhum outro lugar senão em Cristo. Pedro está seguindo o seu ultimato ao povo israelita. Ele está dizendo: saiam do estado de ignorância que vocês encontram. Acabem com essa rejeição a Jesus, o Nazareno, porque a salvação só é possível estando unido a Ele. Deixem a rejeição de lado e abracem o único que é capaz de salvá-los. E por que não existe salvação em nenhum outro lugar? O texto diz: porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Lembram quando um anjo apareceu a um homem em sonho chamado José? E um momento em que ele pensava em abandonar a sua noiva Maria, que apareceu grávida, de uma maneira do dia para a noite. E aí o anjo, lá em Mateus 1:21, disse: ela dará à luz a um filho, e você porá o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. O nome Jesus, o significado original deste nome é Yahvé salva. Deus salva. Significa que Jesus é o único que possui poder para curar. Fisicamente, feitos do pecado em nós, porém mais do que isso, ele remove o próprio pecado das pessoas. Ele remove o pecado para que a gente possa estar diante do trono do juiz do universo, de Deus, como se nós nunca tivéssemos cometido crime algum. Jesus nos limpa dos nossos pecados. Em nenhum outro lugar, no mundo inteiro, o homem é capaz de encontrar outro nome. E aqui o texto, quando ele diz outro nome, irmãos, é outra pessoa. Ele está falando da pessoa de Jesus. Ele diz: olha, não há nenhuma outra pessoa no mundo inteiro capaz de oferecer a salvação que Jesus oferece. As religiões fora do cristianismo fracassam porque elas apresentam salvação por meio de obras e não da graça. Por meio de outros caminhos que não Jesus, único e suficiente. O nome Jesus, o nome que foi dado, aquele bebezinho que nasceu, foi escolhido por Deus para mostrar que essa salvação tem origem nele mesmo. Deus salva. É Deus quem nos salva, por meio de Cristo. E aí você pode ver que o texto exclui qualquer possibilidade do homem encontrar salvação de outra forma. Somente por Cristo. A única pessoa perfeita capaz de redimir os nossos pecados. A única pessoa perfeita capaz de morrer no nosso lugar. O pecado, irmãos, nos corrompeu completamente. Trouxe uma dívida impagável. E a única maneira de Deus salvar a humanidade dos seus próprios pecados era Ele mesmo levando essa dívida para si.
E é isso que Pedro está falando aqui, irmãos. Está falando para os líderes, para a nação. O apóstolo defende a salvação que só é possível por meio de Jesus. Você pode crer em qualquer outra coisa. Se você não crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador, você não tem salvação. Você não pode ser salvo. O milagre do texto apenas autentica isso. É como um selo de Deus para mostrar que aquilo que Pedro está falando é verdade. Só há salvação em Cristo. E embora nós, irmãos cristãos, falamos muito sobre salvação, é sem dúvida uma palavra muito amada por nós. Somos salvos. Nós entendemos a gravidade do pecado. Nós entendemos a condenação que paira sobre nós. E quando nós encontramos em Cristo o Salvador, nós falamos demais sobre salvação. Ela é extremamente importante para nós. Mas igualmente importante é entender a palavra salvação de maneira bíblica. O que ela quer dizer para nós quando eu falo que eu fui salvo? Quais são as promessas de salvação que nós encontramos na Bíblia? Salvação de que exatamente nós precisamos? E por que isso é importante? Porque, por exemplo, o povo judeu do primeiro século, essas pessoas que estão ouvindo aqui a defesa de Pedro, para eles, salvação estava associada a basicamente uma vitória militar. A vitória da nação de Israel contra os seus inimigos. Liberdade da opressão do Império Romano, justiça divina sobre todas as nações, se cumprindo na terra. Era isso para eles salvação. Coisas que Deus de fato prometeu a este povo. Mas a nova aliança promete coisas ainda mais importantes do que essa. Deus prometeu na nova aliança livrar o seu povo do poder e do castigo do pecado. Prometeu restauração espiritual. E é exatamente sobre isso que Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, 19. Ele disse: a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, que era o pensamento do judeu do primeiro século. Restauração do reino, vitória contra o Império Romano. Diz: olha, se você espera em Cristo só para essa vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Se a sua salvação está relacionada a algo aqui agora, infeliz você é. Muitos vão olhar para o coxo de nascença do texto e dizer que a salvação que Cristo trouxe a ele foi a salvação da enfermidade. Foi disso que ele foi salvo. Ele foi salvo da sua condição de um homem coxo de nascença. Só que se Cristo tivesse curado ele apenas fisicamente, mas ele permanecesse incrédulo, se ele não se tornasse um discípulo, de nada adiantaria. Seria só um alívio momentâneo. A sua alma permaneceria morta e sem esperança. Eles poderiam ter um alívio durante um tempo, mas eternamente de nada adianta entrar no inferno com perna ou sem perna. Não muda a situação espiritual. O que nós mais precisamos é sermos salvos do pecado, das suas consequências eternas. Irmãos, nós não precisamos de realização profissional. Nós não precisamos. Nós não precisamos de prosperidade financeira. Nós não precisamos de cura das nossas doenças físicas. Nós não precisamos. Nós não precisamos reconhecimento das pessoas, aprovação. Se Deus decidir nos abençoar com isso, graças a Ele. Graças a Ele por cada bênção. Mas essas não são as nossas maiores necessidades. Nós precisamos de salvação no sentido do julgamento de Deus. Nós precisamos ser salvos da sua ira. Salvos da sua justa retribuição pelo mal que nós praticamos. Esse é o ensino de Jesus. Lá em Marcos 8, 35 a 36, ele diz: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta? E esse é um momento para refletirmos. Você tem se aproximado de Jesus com a esperança de obter salvação do quê? Você procura Cristo
com a convicção dos seus pecados, porque você se reconhece incapaz, e aí então você busca Cristo porque Ele é a sua única esperança? Porque você entende que não há salvação em nenhum outro lugar? Ou será que o seu interesse por Cristo está naquilo que Ele pode fazer por você agora, neste momento? Eu procuro a Cristo por uma cura, por um alívio da minha dificuldade financeira. Eu estou buscando a Cristo para restaurar o meu casamento, a minha família. Eu venho até a igreja, até Cristo, porque eu gosto do ambiente, eu gosto das pessoas, elas estão sempre dispostas a me ouvir. Esses motivos, irmãos, eles não são maus em si mesmos. Nós podemos sim pedir a Deus por cura, por um milagre, por ajuda, por auxílio, por socorro, por sustento. Mas se as nossas motivações forem apenas essas, é isso que Paulo diz, nós seremos infelizes. Porque nós podemos obter alívio do nosso sofrimento hoje e ele retornar na semana que vem. E aí nós veremos um ciclo de êxtase e tristeza. Momento de alegria, tempos de dor. Isso não nos sustenta aqui neste mundo. A salvação que Deus nos oferece em Cristo é algo muito maior que isso. É algo que nós jamais podemos perder. E essa é a riqueza, a verdadeira e única riqueza desse universo. É saber que você pode ganhar algo que era incapaz de conquistar por si mesmo. Uma riqueza que ela é obtida como um dom, um presente. Uma riqueza que é dada a nós e que jamais é colocada em risco. Neste mundo, nós podemos perder o emprego, podemos perder a nossa casa, vamos perder a nossa saúde e vitalidade, é uma certeza. Nós podemos ser rejeitados, perseguidos, podemos ser roubados, podemos perder tudo aquilo que nós passamos a vida lutando para conquistar. Nós podemos perder até mesmo nossos familiares e amigos. Porém, irmãos, nós que cremos em Jesus, nós temos algo que ninguém pode tocar. É uma herança que está segura e garantida, que está guardada no maior, no melhor e no mais seguro dos bancos. É o banco do poder de Deus. Nós temos um futuro garantido e absolutamente previsível. Nós temos muito medo da incerteza, medo do amanhã. Não sei o que vai acontecer, não sei se vai vir crise, não vai vir crise. Nós ficamos com medo, sempre com medo. Vamos guardar, porque quem sabe da semana que vem? Quem sabe a minha aposentadoria? Quem sabe? E a gente fica naquilo. A minha segurança é aquela poupança que está guardada. Não. A nossa segurança é aquilo que Deus tem guardado a nós, que está sendo protegida dia a dia pelo poder de Deus. E Ele nos fará chegar até o nosso destino. Ele nos guardará até que nós chegamos lá. E aí então vamos usufruir daquilo que Ele conquistou para nós. Ele conquistou e que nos deu. E que futuro, irmãos. Que futuro. É por isso que não importa quão duras sejam as dificuldades do presente. Não importa quão duro esteja o sofrimento deste dia. Você tem que sempre pensar para si mesmo: isso aqui não é o ponto final para mim. A circunstância do momento não é o que Deus tem para mim. Porque eu tenho um futuro eterno que já foi conquistado, que já foi assegurado, que está guardado para mim. Não importa quanto essa dificuldade quer me abalar hoje, porque nada pode roubar a nova vida que Deus tem me dado. Nada pode levar isso embora. Eu sou uma nova criatura. Eu nasci de novo. Ninguém pode roubar isso de mim. Segundo a palavra de Deus, segundo a revelação do nosso Senhor, quem recebe o Filho, recebe a vida eterna. Quem recebe o Filho, recebe salvação.
Quem recebe o Filho recebe reconciliação, recebe perdão dos seus pecados. Quem recebe o Filho recebe o maior de todos os tesouros, uma pedra preciosa. Por outro lado, a mesma Bíblia afirma: todo aquele que rejeita o Filho, rejeita o próprio Deus. Rejeita uma oferta graciosa de salvação. E ao rejeitar essa oferta, irmãos, acaba por tropeçar nessa pedra, que de valiosa se torna perigosa. Porque o destino de quem rejeita o Filho é apenas um: condenação eterna. E aí eu termino com uma pergunta de meditação para vocês, irmãos. Que tipo de pedra Jesus é para você? Uma pedra angular, preciosa, fundamental? Ou hoje ele é a pedra rejeitada, que poderá se tornar a pedra de tropeço, se você permanecer nesse estado? Pense por um instante, tenha o seu momento de oração pessoal, e então vamos orar para encerrar essa exposição. Obrigado, Senhor, pela tua santa palavra. Obrigado por mais uma vez podermos abrir ela aqui livremente, estudar aquilo que o Senhor nos ensina por meio dela. O Senhor muitas vezes, na grande maioria das vezes, não esconde de nós algumas verdades que são duras aos nossos ouvidos. O Senhor não esconde de nós o nosso pecado e expõe ele com clareza por meio da sua lei, por meio da sua palavra. Mostra o quanto nós somos incapazes de atingir o santo padrão do Senhor. O Senhor não esconde de nós o destino eterno daqueles que rejeitam o Filho. Palavras nem um pouco agradáveis. Mas o Senhor faz tudo isso e revela isso com um propósito: mostrar quão grave é a má notícia que paira sobre a humanidade. Mostrar o estrago que o pecado fez a nós. E como pecadores são incapazes de estar diante e vivendo eternamente com um Deus santo e perfeito. Aprove a Deus providenciar um caminho de salvação. A sua mensagem não contém apenas a má notícia, mas traz a maravilhosa e boa notícia do Evangelho, de que há salvação a pecadores. Há salvação a corações rebeldes como o nosso. E essa salvação, de acordo com o que nós vimos hoje, é somente em Cristo. Somente em Jesus podemos ser salvos. Pai, que nenhum de nós duvide disso. Que nenhum de nós rejeite a pedra que o Senhor colocou como angular, pedra fundamental. Que não estejamos do lado daqueles que rejeitam o Filho, mas do lado daqueles que exaltam o Filho. Que veem em Cristo a pedra mais bela de todas, a única pedra capaz de salvar. Pai, nos ajuda a crer, Senhor. Gera fé no nosso coração. Possamos confiar naquilo que Cristo fez por nós. E aí então descansar na certeza de que nós temos um futuro garantido na eternidade. E que esse tempo presente será tão breve, Pai, que quando estivermos lá, provavelmente nem lembraremos de muitas coisas daqui, Senhor. Pai, abrevia esse tempo e volta logo, Senhor. Volta a restaurar o teu reino, volta a nos resgatar. Que o Senhor seja sempre adorado e louvado no nosso meio. É o nosso desejo e oração em nome de Cristo. Amém.